com vocês para estarmos estudando mais um assunto da Escola Dominical. Sou o professor Ricardo, estou com vocês para estarmos aprendendo mais uma aula, né? Então, como de costume, essa é a aula de número 7, onde nós estaremos estudando a respeito de José, fé em meio à injustiça. Então, esse é o tema da nossa lição dessa semana. Então, fique conosco, estaremos aí lecionando de uma forma diferenciada, de uma forma diferente, né, do que vocês já estão acostumados com os nossos vídeos, mas não estranhe, tá? Não estranhe que nós vamos aqui estar passando algo, né, a respeito aqui da genealogia aqui da família, né, patriarcal. Então nós resolvemos fazer essa árvore genealógica para estar passando para vocês aí, né, uma forma melhor de compreensão. Então, antes de eu entrar aqui na lição, eu gostaria de agradecer primeiramente a você que tem estado conosco, né, e nos ajudando, tem ali assistido o nosso canal, tem dado like, tem se inscrito no nosso canal. Então, muito obrigado pela tua ajuda, pela tua compreensão, né? Deixa lá seu recado, né? Compartilha lá com os colegas, com os amigos, faz com que essas aulas cheguem aí a mais pessoas. Então, também eu quero agradecer aos amigos, né, que têm nos ajudado aí nesse ministério, porque não é fácil, né, estarmos aqui, né? É trabalhoso, mas é algo que nós verdadeiramente temos prazer em fazer, né? Então, muito obrigado por você estar juntamente conosco aqui. Então, nós vamos estudar aqui a lição de número 7, tá? Lição de número 7. Então, sem mais delongas, vamos aqui já estar lendo o texto áureo que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 39, verso de número 2, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Então, a prosperidade, ela somente em Jesus Cristo, tá? Então, quando nós estamos com Cristo, nós temos verdadeiramente prosperidade. A verdade prática nos diz assim: no enfrentamento de uma crise, a sabedoria divina é indispensável. Então, para nós verdadeiramente, para nós conquistarmos os nossos objetivos, verdadeiramente temos que pedir sabedoria de Deus. Então você vai ver ali que Salomão, uma das primeiras coisas que ele pede, ele não pediu nada de grande, ele não pediu nada de poderoso, ele não pediu todo o reino, né, toda a riqueza de seu pai. Não, ele pediu sabedoria para que ele pudesse ali ordenar ali aquele reino. Então Deus viu a simplicidade do coração de Salomão e deu para ele tudo aquilo que ele não tinha pedido. Então, peça a Deus sabedoria. Faça igual José. Peça a Deus aí sabedoria, que você vai conseguir aí sair aí da cisterna, sair aí da prisão, né? Sair aí da boca do leão, né? Então você vai conquistar verdadeiramente o impossível aqui, quando você verdadeiramente foca aí na sabedoria que vem diretamente do Senhor. Então a leitura bíblica em classe, se encontra em Gênesis, no capítulo 37, verso de 1 ao 11, que diz assim: E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas como seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Se eu ainda mais, e disse-lhe: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós?
Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, respondeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra, em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardavam este negócio no seu coração. Então, olha só, que coisa maravilhosa, por causa de um sonho que esse menino de 17 anos aqui conta aos seus irmãos, levanta aqui uma contenda entre a vida ali daquela família, né, daquela grande família ali. Então, por causa de um sonho, acaba-se entrando ali uma contenda ou inveja entre irmãos. Então, muitas das vezes temos que ter cuidado naquilo que Deus tem nos mostrado, porque tem pessoas que verdadeiramente você não pode estar revelando aquilo que Deus tem falado para você. Tem que deixar o momento certo para que esses sonhos ou essa revelação seja contada, porque tem pessoas que elas verdadeiramente têm o prazer de desconstruir tudo aquilo que Deus ele quer fazer na tua vida. Então, cuidado ao contar sonhos, contar revelações ou até mesmo fazer algo que não é a vontade de Deus você fazer naquele momento. Então, vigia, crente, vigia nesse detalhe. Então, nós vamos entrar aqui, né, na nossa introdução. Então, nós vamos aqui estar focando aqui, né, nessa árvore genealógica e vamos dar uma introdução rápida, né, aqui no que já passamos, para nós podermos entender aqui a história aqui de José. Tá? Então o foco dessa lição é compreender aqui José em meio aqui a que sua fé ela se tornou aí um objeto ali que ele pudesse verdadeiramente confiar em Deus, né, no momentos ali da injustiça. Então a injustiça ela foi um meio que tornasse que a fé de José se tornasse maior ainda. Então vamos aí, né, introduzir aqui a nossa lição, lembrando que nós temos aqui, né, essa árvore genealógica, nós vamos estar passando, mas o foco principal é a vida de José. Mas olha lá, a introdução diz assim, ó: a história de José é uma das mais belas registradas nas Escrituras Sagradas. É uma história que mostra o amor de um pai, a rejeição e a injustiça dos irmãos e a beleza dos sonhos de um jovem. São 13 capítulos que revelam os desígnios de Deus na história de Israel. Nesta lição, estudaremos a respeito das crises enfrentadas por José e as suas atitudes diante de cada uma delas. Veremos que José nos deixou preciosas lições que nos ensinam como nos conduzir nas mais difíceis situações. As adversidades na vida de José contribuíram para que as promessas feitas a Abraão se cumprissem fielmente. Então, olha só, José ele deixa aqui alguns exemplos maravilhosos para nós podermos tomar isso para nós também como exemplo. Então, bons exemplos é bom nós deixarmos aqui, mas maus exemplos é bom a gente descartar. Me fez lembrar agora algo que gostaria de falar com vocês, que um certo pensador, né, ele nos deixou aí, né, algo maravilhoso. Ele falou a respeito de um detalhe que ele viu, né? Ele viu a respeito de uma música que ele ouviu, né? Então ele fala a respeito de um pensador que deixou uma música, né? Deixou uma música aí que falava a respeito de certos heróis que morreram de overdose. Então olha só que coisa interessante. Um certo cantor canta uma música que os seus heróis morreram de overdose. Olha só o exemplo que esse camarada ele toma para si,
para dizer que os heróis que ele tinha morreram de overdose. E isso também foi o exemplo que ele tomou para si, porque você vai ver que a vida dele também caminhou para isso. Então você vai ver que muitos exemplos que nós pegamos, muitos exemplos que nós tomamos, ele faz com que nós acabamos seguindo os maus caminhos. Então são exemplos bons, né? São exemplos bons que nos levam a construir uma história maravilhosa, e são exemplos ruins que nos levam ali para o fundo do poço. Então, pega aquilo que é bom, utiliza aquilo que é bom. Aquilo que for um bom exemplo, você utiliza. Aquilo que for mau exemplo, você descarta. Então, eu vi ali naquela falácia daquele pensador a respeito disso, que verdadeiramente, olha só o exemplo que esse cantor ele pegou, um mau exemplo. Por quê? Porque você se espelhar, ter como herói pessoas que morreram de overdoses, será que isso é bom exemplo? Será que isso vai agregar para a sua vida alguma coisa boa? Ou vai trazer para você também maledicências? Então, siga os bons exemplos. Vamos lá. Primeiro aqui, o primeiro tópico aqui, que vai dizer assim, 2 sonhos e muitas crises. Então, você vai ver que 2 sonhos, ele causa muita crise aqui no meio dessa grande família aqui, patriarcal. Então, olha só, vamos aqui entrar, aí depois a gente entra aqui na linhagem aqui patriarcal. Então, vamos lá. Primeiro, a família de José. Jacó era o pai de José, e a sua família era constituída pelos filhos de Lia e os 2 filhos de Raquel, José e Benjamim. Gênesis capítulo 30, tal, depois você vê aí, né, na revista as referências aqui. E vamos lá, continuando aqui. Levamos também em conta os filhos das servas Zilpa e Bila. Jacó amava José e lhe presenteou com uma túnica colorida. Essa túnica de várias cores revela uma posição de favoritismo. Então esse é o primeiro detalhe que nós vamos compreender aqui no que houve aqui nessa generalização dessa confusão aqui na família. Primeiro, vamos entrar aqui primeiro para nós conseguir compreender aqui nessa árvore genealógica a qual eu coloquei aqui. Primeiro, você vai ver que Abraão ele é o precursor da história, né? Deus chama Abraão ali de Harã, né? Então Abraão ele é chamado ali de Harã, e Deus faz promessas a Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu te mostrar. E desse pai Abraão, que era casado com Sara, né? Ele sai agora Isaac. Só que olha só que coisa importante. Sara, ela era estéril. Sara não podia ter filho, mas Deus faz a promessa a Abraão de lhe dar uma terra, né? De dar um lugar para que ele viesse morar, mas Deus também faz uma promessa que daria um filho. E Isaac é o filho da promessa, o filho aqui do riso, né? Então Deus faz a promessa a Abraão e Deus cumpre agora, Deus confirma a promessa em Isaac. Por quê? Porque Deus estava reafirmando agora em Isaac a promessa aqui. Então você vai ver que aí Isaac ele casa agora com Rebeca, que também tinha o mesmo problema de Sara, era estéril. Só que Deus, ele querendo aqui um compromisso aqui com essa família, Deus agora abre a madre de Rebeca, e Rebeca tem agora 2 filhos, que era Esaú e Jacó. Jacó era o mais novo, né? Jacó era o mais novo, só que não vamos entrar na história de Esaú, né? Porque não é o contexto aqui da nossa história, mas vamos focar aqui em Jacó. Jacó, ele era o filho mais novo que toma a sucessão ali de primogenitura aqui de Esaú, né? Por causa de um guisado que ele vende, tudo, mas tudo bem. E Jacó, ele desce para a casa de Labão, né? Que era o seu sogro, e chegando lá, ele trabalha 7 anos pela primeira esposa aqui, que era Raquel, a qual ele se apaixonou por ela.
Só que olha só que coisa importante. Dentro desses 7 anos que ele trabalha, ao findar esse período, quando chega na noite de núpcia, o Labão ele entrega a sua filha mais velha, que era Lia. Então, automaticamente ele consumou aqui o fato, né, com Lia, e agora ele faz um pacto com Jacó e trabalha mais 7 anos agora, por Raquel. Então você vai ver que Jacó ele trabalha 14 anos aqui para Labão aqui, para conquistar as duas esposas. Só que tem um detalhe, né? Aí essa Lia, ela recebe aqui do seu pai Zilpa como sua serva, e Raquel recebe Bila também como sua serva, da onde você vai ver que começa-se agora a introdução aqui na história patriarcal. Mas tem um detalhe, Jacó ele não trabalha somente 14 anos para Labão. Jacó, ele, depois desses 14 anos, Jacó ele trabalha mais 6 anos. Então, ao todo, Jacó ele trabalha 20 anos aqui para Labão. Né, trabalha mais 6 anos para que Labão ele viesse a prosperar o seu gado. Por quê? Porque na mão de Jacó, né, os gados aqui na mão de Jacó, ele sempre prosperava. Então esse aqui é o detalhe importante aqui no contexto aqui, um contexto rápido, né, na história aqui de Jacó. Mas o importante agora é o que nós vamos entrar agora aqui na história aqui dos filhos aqui. Então vamos lá? Olha só que importante. Olha só que coisa interessante agora que nós vamos entrar aqui. José era o 10º filho de Jacó, sendo que foi o primogênito de Raquel, a qual, né, ela deu a luz ali para Jacó. Então, José ele foi o 11º filho, e seu pai o amava muito, por ele ser o filho de sua velhice. Por esse motivo, lhe presenteia com um manto de várias cores. Então foca bem nisso. Esse manto de várias cores aqui, que foi dado para José, era um manto que ele tinha um significado. Ele tinha todo um significado aqui que acabou trazendo confusão entre os demais irmãos. Então José ele recebe de seu pai, um manto que diferenciou José dos demais irmãos, porque cada um usava um manto, mas um manto simples. Só que José não, José já recebeu um manto colorido. Então isso já dava o sentido de quê? Isso já dava o sentido que os seus irmãos compreenderam que José seria o sucessor aqui na linhagem de seu pai. Seria o primogênito que assumiria a casa aqui de Jacó. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Se de fato essa túnica assinalava que José possuía o direito da primogenitura, o qual certamente era disputado por seus irmãos, pois na família de Jacó havia 4 primogênitos. Então foca também nisso. 4 primogênitos aqui nessa família. Por quê? Porque você vai ver que Jacó, ele automaticamente ele tinha 2 esposas e 2 concubinas. Então você vai ver que dessas concubinas também nasce filhos. Então você vai ver que fica-se agora nessa família aqui uma briga de 4 primogênitos aqui. Mas nós vamos entrar no detalhe para saber por que Rubem ele acabou perdendo aqui o seu direito de ser o primogênito. Vamos lá, entrando aqui. Isto explica a intensa hostilidade e inveja que ela provocara entre os outros filhos daquele patriarca. Os seguintes irmãos poderiam facilmente julgar que lhes cabiam o direito da primogenitura. Primeiro, Rubem por lei, né? Rubem por lei, ele era o primogênito, tanto por lei como por costume judaico. Ele era o hebreu, né, daquela época, que Abraão, Isaac e Jacó, eles eram hebreu, se tornam Israel após, né, a mudança aqui do nome de Jacó para Israel. Então você vai ver que Rubem
o costume dos judeus ali, ou dos hebreus, né? O costume dos hebreus era que o primeiro filho assumia a primogenitura aqui. Você vê aqui também com Jacó que acontece a mesma coisa, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, só que Jacó assume a sua primogenitura porque ele vendeu a primogenitura para ele. Mas olha só, Rubem, dentre todos os filhos, ele era o primogênito. Embora houvesse perdido esse direito, provavelmente lhe era difícil aceitar tal fato. Ele tinha subido no leito de seu pai, pois tinha se deitado com Bila, a serva de Raquel, que está lá em Gênesis capítulo 35, verso de número 22. Então você vai ver que Rubem, o primogênito aqui de Jacó, ele se deita com Bila após a morte de Raquel. Por quê? Raquel, ela padece ali, né, após ela dar à luz a Benjamim. Então Raquel, ela pereceu quando ela deu aqui a luz a Benjamim. Aí nessa que ela morreu, né, Rubem, ele sobe ao leito aqui com Bila e acaba perdendo o direito de primogenitura por causa disso. Então olha só, aí você vai ver que dentro desse detalhe, automaticamente, olha só, aí já vem agora Simeão. Então quando o primogênito faltava, o primogênito, automaticamente o segundo filho, ele receberia o direito de ser o primogênito. Então você vai ver que Rubem perdeu o direito. Então, por sucessão seria Simeão. Só que também tem um detalhe, um fato aqui que faz com que Simeão e Levi também perdem o direito aqui. Então olha só, vamos lá, continuando aqui, ó. Simeão, considerando que era o segundo filho de Leia e o seguinte na linha de sucessão, logo após Rubem, ele deve ter presumido que receberia o direito da primogenitura, já que seu irmão o perdera. Então, Rubem, ele imagina que ele receberia. Só que entra agora o detalhe. Aí nós já pula direto para Judá. Mas espera aí, e Levi? Então nós vamos compreender agora por que pula já para Judá. Então, Rubem perde o direito. Agora, automaticamente, quem assume o direito aqui de primogenitura é Judá. Só que é um detalhe importante, tá? Você vai ver que Judá tem um detalhe aqui maravilhoso aqui nessa linha aqui de sucessão aqui dos filhos de Leia, tá? Porque Judá, você vai ver aqui, daqui a pouco eu vou explicar, aí você vai entender. Olha só, Judá, ele poderia ter afirmado que não somente Rubem havia perdido aquele privilégio, mas também Simeão e Levi. Então, Judá, ele pôde afirmar que os dois perderam o direito por causa de um detalhe que ele cometeu, por terem massacrado o povo de Siquém. Veja lá em Gênesis capítulo 34, verso de número 25, você vai ver isso. A desqualificação desses filhos faria dele o herdeiro legal daquele direito. Então, cai os três, né? Cai os três, agora você vê que Judá assume aqui a liderança. Só que olha só, agora, Judá, ele exige aqui o direito de primogenitura. Só que de Judá, né, que era o quarto filho, nasce por causa de uma inveja que, olha só que coisa importante. Leia, ela teve 4 filhos. Leia teve 4 filhos e Raquel era estéril, não podia ter filho. Ela tem os mesmos problemas, parece que até a história se repete. Raquel, ela tinha o mesmo problema que Sara e Rebeca, não podia ter filho. Mas olha só, Deus, ele, né, interviu na história em José. Só que antes disso, Raquel, ela sente inveja, né? Ela invejou aqui Leia e pegou aqui agora a sua serva e deu agora como esposa para Jacó. E Jacó teve agora Dan. Então Dan, automaticamente, ele exige o direito de primogenitura por ele ser primogênito agora aqui de Raquel. Então ele também pode exigir o direito de primogenitura. E olha só que importante, vamos aqui, entrar aqui, Dan. Devido ao fato de Bila, sua mãe, ter sido considerada
propriedade de Raquel, porque ela era uma serva de Raquel, então ela era uma propriedade. Então, aí ela poderia afirmar ser o primogênito de Raquel e não José. Assim sendo, deveria ter herdado aquele direito quando Rubem o perdeu. Então, você vai ver que por ele ser o primeiro aqui, né, por causa aqui de Bila, ele seria o primeiro a exigir, ele poderia exigir. Então você vai ter Judá, né? Você vai ter Judá, você vai ter Dan, você vai ter José e você vai ter Gade exigindo 1, 2, 3 e 4 exigindo aqui o direito aqui de assumir a primogenitura no lugar aqui de Rubem. Então, porque Rubem perdeu e os demais irmãos da sucessão também perderam. Então, continuando aqui, agora vem pulando aqui de Dan, que também podia exigir por ele ser primogênito, você vem agora para Gade, né? E olha só que importante. Gade, ele foi o primogênito de Zilpa e, portanto, poderia facilmente ter achado que deveria ganhar a primogenitura depois de Rubem havê-la perdido. Então, ó, você vai ver que Gade, ele era aqui o filho, né? Ele era o filho primogênito aqui, por quê? Porque olha só que coisa maravilhosa. A Leia, ela teve 4 filhos. Leia teve 4 filhos e encerra-se aqui o tempo de ela engravidar. Ela para no tempo e não engravida mais. Só que o que acontece? Raquel, ela pegou e deu Bila para Jacó, né? E Jacó, ele tem 2 filhos com ela. 2 filhos. Aí você vê 4, o quinto que era Dan e o sexto que era Naftali. Aí o que acontece? A Leia, ela também sente inveja e ela agora dá Zilpa agora para Jacó como esposa. E Jacó tem agora filho com a Zilpa aqui, que era serva de Leia. Aí vem Gade, que está exigindo agora o direito aqui de primogenitura, e depois vem Azer. Aí, olha só que importante desse detalhe. A Leia, ela teve aqui os 2 filhos, e Raquel agora, ela também sentiu inveja, porque, olha só, Rubem, ele sai um certo período, né, para o campo, ele sai um certo período para o campo e encontra algumas mandrágoras. E aí o que acontece? Raquel, ela sente desejo pelas mandrágoras e ela pede que Leia desse as mandrágoras para ela, que era uma fruta, né? Desce essas mandrágoras para ela. E ela pega e fala: você já roubou meu esposo, agora você quer também as minhas mandrágoras? E ela pega e faz um negócio entre elas. Leia, ela dá as mandrágoras para Raquel e Raquel automaticamente presta o esposo para ela. Por quê? Porque Jacó ele, o lugar de Jacó morar, a morada de Jacó era na tenda de Raquel. Então o lugar que Jacó morava era na tenda de Raquel. Aí ele passava algum período, né, na tenda de Leia, mas o lugar dele morar mesmo era na tenda de Raquel. Então, aí você vai ver que dentro desse período aqui, ela passa as mandrágoras e empresta Jacó agora para Leia. E aí o que acontece nesse ponto? Desse ponto em diante, você vai ver que Leia, ela recebe agora uma bênção de engravidar. Aí vem o 9º filho, que era Isacar, e depois o 10º filho, que era Zebulon. Aí, dentro desse período, também nasce mais uma filha, que era Diná. Aí, ó, olha só que coisa importante. Simeão e Levi, eles perderam o direito de primogenitura. Por quê? Por causa que Diná, ela foi desflorada, né? Aí Simeão e Levi vingou Diná e eles acabam perdendo o direito de primogenitura. Só que agora pulando aqui para, né, ela teve esses filhos. Olha só, Leia, ela teve 6 filhos, né? E mais 2 filhos com Zilpa, né? E Raquel, apenas 2 filhos. Aí agora os filhos, né? Vamos dizer, os filhos e Leia, eles tiravam sarro de Raquel. Só que Deus agora se compadece dela. Agora começa-se o mistério. Então entra agora aqui o mistério de
Deus agora abriu a madre agora de Raquel. Então você vai ver que Deus abre agora a madre de Raquel, aí agora você vê que Raquel ela tem agora José, né? Então você vai ver que nasce José na velhice, né? Porque você vai ver que aqui no texto, né? No contexto aqui ele fala que Jacó era filho, né? José, ele era filho da velhice de Jacó. Então, no período já da velhice de Jacó, ele tem José e depois Benjamim, que foi agora o último filho que Raquel teve e após ter ela faleceu. Então você vai ver que dentro desse contexto aqui, né, José agora ele exige, olha só, José fora escolhido pelo seu pai para assumir seu lugar e porque também era o primogênito de Raquel. Então você vai ver que Jacó ele dava todos os sinais, que José seria o seu sucessor, porque tudo que Jacó fazia era voltado especificamente aqui para José. Você vai ver que a roupa, né? A roupa que ele dá, tudo que ele fazia voltado aqui para José. E tem um outro detalhe: quando José foi vendido pelos seus irmãos, para os ismaelitas, né? Falaram que José tinha sido morto, pegaram a sua túnica, sujaram de sangue e entregaram para o seu pai. E seu pai ficou muitos dias de luto e não permitiu que ninguém entrasse na sua tenda. Por quê? Por causa do luto. Então você vê que tudo se indicava que José seria o sucessor de seu pai. Mas olha só, qual foi o detalhe aqui que eu falei a respeito de Judá? Ninguém imaginava, mas antes da morte de Jacó, veio as bênçãos sobre as 12 tribos de Israel. Só que José, ele pereceu no Egito, ele faleceu no Egito, e entrou os 2 filhos aqui, né, de José, na sucessão aqui de José aqui. Aí entra os 2 filhos, né, de José. Só que nas últimas bênçãos ali do seu pai, Judá, ele fala, para Jacó ele fala que o cedro não arredaria de Judá. Olha só, agora, do seu preferido José, Jacó